Fala galera, eu sou o professor Delano Moura e você está no Eureka Master, o canal das ideias. Nesse vídeo nós vamos tratar das probabilidades binomiais. Vou resolver aqui alguns exemplos desse tipo de probabilidade com vocês, tá bom? Mas antes de começar a aula, não esquece de ir aqui embaixo, viu? Se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de todo o material que a gente produzir aqui no Eureka, tá bom? Então vamos lá à nossa aula, beleza? Bem, primeiro vamos resolver aqui uma questãozinha de probabilidades binomiais que diz o seguinte: 4 moedas honestas são lançadas ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de termos 2 caras e 2 coroas como resultado desse lançamento? Tá? Então você vai lançar 4 moedas, né, honestas, né? Ou seja, moeda honesta significa a probabilidade de dar cara ou de dar coroa é a mesma, né? E a questão quer saber qual é a probabilidade de nós termos exatamente, né, 2 caras e exatamente 2 coroas nesse lançamento. Tá? Então, nós precisamos aqui ter o seguinte fato nessa questão. Né? Tem que dar 2 coroas e 2 caras. Primeira coisa que a gente vai ter tipo de problema é verificar de quantos modos isso aqui pode acontecer, né? Quantas formas eu tenho de lançar 4 moedas, sair 2 caras e 2 coroas, tá? Então isso é uma permutação, né, com elementos repetidos, a permutação de 4 elementos, na qual um dos elementos repete 2 vezes, que são as 2 caras, e o outro elemento repete 2 vezes, que são as 2 coroas, tá? Depois de calculado isso, essa probabilidade binomial, eu preciso verificar qual a probabilidade de cair 2 caras e 2 coroas, né? Então a probabilidade de cair uma cara é 1/2, então de cair cara vai ser 1/2, de cair outra cara vai ser 1/2, então de cair 2 caras vai ser 1/2 elevado a 2, né? 1/2 ao quadrado. E de cair 2 coroas também vai ser 1/2 ao quadrado, tá? Então como é que vai funcionar essas questões de probabilidade binomial? Você descobre em quantos modos aquilo ali acontece e multiplica pela probabilidade de cair cada um desses eventos. No caso ia ser 1/2 elevado a 4, que separar para ficar mais organizadozinho, né? Então de cair 2 caras é 1/2 vezes 1/2, de cair 2 coroas é 1/2 vezes 1/2. Calculando aqui, nós vamos ter 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1/2 elevado a 2 é 1/4, tá? E 1/2 elevado a 2 ali de novo é 1/4, tá? Fazendo nossas contas, né, fica 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, esse 2 fatorial cancela com esse 2 fatorial, né? Vezes 1 sobre 16. Vamos colocar logo este resultado aqui. 4 vezes 3 é 12, dividido por 2 fatorial, que é 2 mesmo, né? Isso aí vai ser 4 vezes 3, 12, dividido por 2 dá 6, né? Então é 6 vezes 1 sobre 16. Eu posso simplificar isso aqui por 2 ainda. Dá 3 oitavos. Tá? Então a probabilidade de acontecer exatamente 2 caras e 2 coroas no lançamento de 4 moedas honestas é 3 oitavos. Tá bom? Vamos à solução aqui de mais um problema. Tá? A prova de português de um concurso público é constituída de 10 questões em forma de teste, com 5 alternativas em cada teste. Um dos pré-requisitos para a aprovação do candidato é que ele acerte pelo menos 30% das questões. Se um candidato chutar todas as respostas, qual a probabilidade dele acertar exatamente 30% das questões? Tá? Então vamos fazer aqui algumas considerações iniciais. Só uma coisa importante.
A lista de exercício que eu estou tirando essa questão, que eu tirei também a questão anterior, ela está na descrição desse vídeo aqui. Tá? Você pode baixar ela lá para se exercitar. Então vamos aqui a algumas considerações. A prova, ela tem 10 questões. Tá? Eu quero que essa pessoa que vai chutar a prova aí, ele acerte exatamente 30% das questões. Né? Então ele vai acertar 30% de 10 é 3. Então ele vai acertar exatamente 3 questões. Tá? Logo, ele vai errar exatamente 7 questões. Tá? Isso sempre vai acontecer em probabilidades binomiais. A gente só tem 2 formas de acontecer aquele meu evento, né? O acertar, o errar, como a questão anterior, a cara, a coroa, né? Sempre vai acontecer isso. A probabilidade de você chutar uma questão, né, e acertar, já que essas questões, elas são questões com 5 alternativas, então a probabilidade de ele acertar uma questão dessas aqui é de 1/5. E a probabilidade dele errar uma questão dessas aqui é 4 em 5. Tá? Então, feitas essas considerações, a gente já pode calcular a resposta desse problema. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é de quantos modos você pode acertar 3 questões e errar 7 questões em 10. Tá? Como na questão passada, isso é uma permutação com elementos repetidos, é a permutação de 10 elementos, um deles repete 3 vezes, que são os 3 erros, e o outro repete 7 vezes, que são os 7 acertos. Aliás, são os 3 acertos e os 7 erros. Tá? E você vai multiplicar isso aqui pela probabilidade dele errar exatamente 3. Então, como a probabilidade dele errar uma questão aliás, de ele acertar uma questão, né, é 1/5, a probabilidade dele acertar 1 é 1/5, dele acertar 3 é 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5, ou seja, 1/5 elevado a 3. Tá? Isso aqui vezes a probabilidade dele errar 7 questões. Então a probabilidade dele errar 1 é 4/5, a probabilidade dele errar 7 questões é 4/5 elevado a 7, tá bom? Então, essa questão ela vai ter um resultado um pouco extenso, né? Se você for calcular 4 elevado a 7, 5 elevado a 7, tá? Então eu vou deixar ela desse modo aqui, tá? Fica aí de exercício, quem quiser, né? Claro, terminar este problema, né? Lembrando que a permutação de 10 repete 3, repete 7, é 10 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial, tá bom? Então, bora seguir aqui para o nosso próximo exemplo. Essa questãozinha agora é do Enem, tá? Ela é o seguinte: numa avenida existem 10 semáforos, né, e por causa de uma pane, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora. E fixaram suas luzes unicamente em verde e vermelho. Verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3 e de acusar a cor vermelha é de 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor de luz de cada um desses semáforos. A famosa falta do que fazer, isso aí, tá? Qual a probabilidade de que essa pessoa tenha observado exatamente um sinal da cor verde? Então, como o problema anterior, nós vamos ter só 2 opções, né? Verde ou vermelho. E são, ao todo, 10 semáforos, né? E ele quer saber qual é a probabilidade dele ter observado exatamente um sinal verde. Então vai ser 1 verde e 9 vermelhos, tá? De quantos modos você consegue ver um sinal verde em 10? Ou seja, vai ser 1 verde em 10, né? Pode ser o primeiro verde, ou o segundo, ou o terceiro. Tem 10 modos de você ver um sinal verde, né? Você podia ter feito a conta assim, a probabilidade, a permutação de 10, aí tem um que repete 9, tá? Que seria o quê? Seria os 9 sinais vermelhos que vão repetir. Isso aqui vai ser 10, né? Vai ser igual a 10. Então
Então existem 10 modos de você encontrar um sinal verde nessa avenida, só um sinal verde. Tá? Então fica 10 que multiplica. Bem, como vai ser só um verde, a probabilidade de você encontrar um sinal verde aqui é de 2/3. Então 10 vezes 2/3, não é? Que só é um verde. E de acusar com a vermelha é de 1/3, só que são 9 vermelhos. Então vai ficar 1/3 elevado a 9, né? É 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Então você tem que sempre, probabilidade binomial, descobrir de quantos modos isso aí acontece. Em seguida multiplicar pelas... Vocês estão vendo, tem um soltando foguete aqui, tá? Tem alguém muito animado aqui. Eu não vou nem mexer no vídeo, vai ficar assim mesmo. Tá? Então, a probabilidade de que isso aqui aconteça vai ser 10, que é o número de modos de você ver um sinal verde, tá? E 9 vermelhos. 2/3 de ter um sinal verde, que a probabilidade de ser verde é 2/3, e a probabilidade de ser vermelho é 1/3, então fica 1/3 elevado a 9. Fazendo aqui nossos cálculos, né, vai ser 10 vezes 2/3 vezes 1 elevado a 9 é 1, e 3 elevado a 9, de novo, dá 3 elevado a 9. Organizando isso aqui, vai ser 10 vezes 2 dividido por 3 elevado a 9 vezes 3, né, conserva a base, soma os expoentes, né, produto de potência de mesma base, dá 10 vezes 2 dividido por 3 elevado a 10, que é a letra A. Esse gabarito aí da questão do Enem, tá bom? Show, né? Bora para a próxima. Mais uma questãozinha aqui do Enem, tá? O controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual a probabilidade de esse cliente sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? Mais uma vez, probabilidade binomial aqui, né? Se ele vai sair com 2 com defeitos, vai sair com 2 sem defeito. Começamos aqui, novamente, calculando de quantos modos pode acontecer de você sair com 2 aparelhos com defeito, vou colocar D aqui, para defeito, e 2 sem defeito, vou botar S. A probabilidade disso aqui acontecer, né, o número de formas de você ter 2 com defeito e 2 sem defeito, é a permutação de 4, repete 2, né? Como lá na primeira questão a gente já sabe que isso aqui vai ser 6, tá? Então vai ser 6 vezes, qual é a probabilidade de sair com 2 aparelhos com defeito? Bem, com defeito é 0,2%, então 2 com defeito vai ser 0,2% ao quadrado, vezes de sair 2 sem defeito. Se 0,2 é a probabilidade de sair com defeito, 99,8% é a probabilidade de sair sem defeito. Né? Como são 2, isso aqui também ao quadrado. Logo, se você observar ali as alternativas, a nossa questãozinha do Enem tem como gabarito a letra C, 6 vezes 0,2% ao quadrado, vezes 99,8% ao quadrado. Então, a probabilidade binomial é sempre desse modo, tá? Não vai ser nada além disso. Você calcula o número de modos de acontecer aquele seu evento e multiplica pelas probabilidades dos eventos, tá bom? Então ficamos por aqui nessa aula, viu? Grande abraço a todos, até a próxima.